Hoje o tema da mensagem, já quero começar com ele para vocês, é o melhor de Deus. O melhor de Deus, o melhor de Deus. Eu falo para vocês que o dia que eu entendi isso daqui, a minha vida mudou, Então eu quero que vocês hoje prestem muita atenção, que vocês possam ter o coração fixado na palavra, que assim, é transformador. Porque ao longo da sua vida, ao longo da sua história, você enfrentará desafios difíceis, possíveis, bons, ruins, mas enfrentará. Quando você entender o melhor de Deus, vai ser diferente. Então abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Hebreus 3, 16. Amém? O Senhor diz assim, ó. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos ler de novo esse versículo e você vai repetir comigo. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Isso é muito importante para que a gente possa ter entendimento. Que tudo aquilo que nós não vivemos é por causa da nossa incredulidade. Porque Deus não mudou, desde que Ele é o mesmo. As coisas que Ele faz não mudaram, mas sabe o que muda? É aquilo que nós cremos. E você é inconstante, e você é uma pessoa que oscila o tempo todo. Você é alguém que, de acordo com as pessoas, de acordo com aquilo que você está conquistando ou não, você crê. Mas saiba que Deus nos chama para viver o melhor dele. E o que nos leva a não viver o melhor de Deus? O que vocês acham? O que nos leva a não viver o melhor de Deus? Já foi dada a resposta aqui. A incredulidade. Mas se eu perguntasse agora para vocês, o que é o melhor de Deus? O que é o melhor de Deus para nós? Responda para mim. Se a gente tivesse um tempo de conversa, se pudesse sentar aqui ao meu lado e eu perguntasse, o que é o melhor de Deus para você agora? O que você responderia? Nossa, pastor, faz tanto tempo que eu estou procurando uma varoa. Isso seria o melhor de Deus para mim. Aí tem gente que vai pensar assim, hoje é o pior de Deus para mim, é essa varoa. Tem muitos casamentos sendo destruídos hoje. Muitas pessoas que estão brigando nessa hora que estamos aqui. E por algum tempo, o melhor de Deus era alguém, era uma pessoa. Não, o melhor de Deus para mim é quando eu conquistar a minha casa. Uma casa vai ser o melhor de Deus para mim. Tem muita gente insatisfeita com a casa que tem hoje. O melhor de Deus para mim seria um carro. Nossa, andar de ônibus não dá. Sumaré, o transporte não é como eu gostaria. Preciso de um carro. Muita gente hoje insatisfeita com o carro que tem. Não sei se vocês já viram uma propaganda. Eu não vou me lembrar de qual marca que é, mas eu lembro que era o Rafael Nadal, um tenista muito famoso, conhecido. E ele está tomando um café, e ele vê um rapaz chegando assim,
tendo tranquilidade de pedir seu café, toma o seu café tranquilo, e ele ali rodeado de pessoas o tempo todo, e ele pensa assim: como eu queria essa vida. Aí nisso o rapaz estava olhando para uma outra pessoa que estava passando ali próxima num carro, muito bonito. E ele pensa: como eu queria ter um carro. E aquele rapaz do carro vê uma moça andando de bicicleta, e ele fala: a liberdade de ter uma bicicleta. Eu sei que todo o contexto do comercial vai girando até voltar em alguém que estava olhando para o Rafael Nadal e falar: uau, olha só, ele está ali tomando um café, rodeado de pessoas, isso seria o melhor. Eu repito para vocês, o que seria o melhor para você hoje? O que seria o melhor de Deus para você hoje? Essa noite você vai descobrir o que é o melhor de Deus. Você precisa entender que nós não sabemos o que é bom. Nós imaginamos que algumas coisas dessa terra podem nos trazer alegria, mas elas não trazem. Não trazem. Se você não receber, se você não tiver o melhor de Deus na sua vida, tudo aquilo que você conquistar aqui nesse lugar não terá valor um dia. Tudo. Pode ser um amor, pode ser uma casa maravilhosa, pode ser um carro extraordinário, pode ser a melhor profissão de todas, pode ser as viagens dos sonhos. Não vai ter valor algum. E aqui é interessante que nessa palavra que lemos, estamos falando sobre um povo. O povo de Israel. Aqui, eles haviam sido libertos. O jugo da escravidão. Peso humano. Não havia liberdade. Imagina só você ser escravizado por um povo que você salvou. Porque eles haviam sido escravizados por um povo que eles salvaram. Porque foi José. José quem fez com que o Egito pudesse um dia prevalecer. E Deus foi fortalecendo tanto o povo de José naquele lugar, que chegou um tempo que eles tiveram inveja daquele povo. E os escravizaram. Mas um dia, eles foram libertos. Mas aqui é interessante que o autor de Hebreus começa a dizer assim, quem foi os que se rebelaram contra Deus? Quem foi aqueles que foram libertos do Egito? Por Moisés. Contra quem durante 40 anos se indignaram? Quem foi? Foram os mesmos que um dia pediram liberdade. Foram os mesmos que um dia se alegraram por serem libertos pelo Senhor. Mas a incredulidade reinou no coração desse povo. Um pouco antes, em Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 ao 9, é muito interessante que a gente saiba disso, porque Deus, ele chega a Moisés e fala assim: você será o libertador. Aí Moisés vai até o povo e dá essa notícia maravilhosa. Fala assim, o Senhor vai nos libertar. Sabe o que o povo faz? Não acredita. Não acredita que Deus os libertará. Então entenda assim, não foi quando eles saíram do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando a primeira dificuldade apareceu no deserto, que eles começaram a ser incrédulos. Eles já eram antes. Eles não acreditavam. Teve que vir Deus e mostrar aquilo que Ele era. Sabe o que é interessante? Que a palavra diz que eles não creram porque estavam com os corações endurecidos. Sabe o que Deus nos mostra aqui? Que Deus ele fez o que fez com o faraó por muitas coisas, mas um dos pontos era para mostrar para aquele povo assim, um coração endurecido, não faz a minha vontade, não vive aquilo que eu sou. Nunca é só por uma pessoa, é por um todo.
É por um todo. Às vezes você está aqui essa noite, muitas coisas está deixando de viver o melhor de Deus, porque você não crê. Você não crê que Deus pode fazer, você não crê que Deus é. Você não crê. Como que as coisas vão mudar e acontecer na sua vida se você não crê? Então o primeiro ponto que pode te levar a não viver o melhor de Deus é ser uma pessoa incrédula. É a incredulidade. Por que o povo padeceu 40 anos no deserto? Já parou para pensar sobre isso? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Por quê? 40 anos no deserto. Sabe qual que era a distância do Egito para Canaã? Aproximadamente 425 a 440 quilômetros. Quilômetros. Isso aqui, se o Isaac for correndo, ele chega em 2 dias. O Isaac é o nosso maratonista aqui da igreja. Em 2 dias ele está lá, correndo. A gente não para. Não era uma distância absurda para se tornar uma jornada tão longa. Sabe uma coisa que eu vou revelar para vocês essa noite, talvez você nunca tenha ouvido? É que na verdade era para ser 1 ano. 1 ano. Mesmo assim, 1 ano é muito tempo, né? Para 440 quilômetros. Mas os planos de Deus era para ser 1 ano. Isso é a palavra que diz. Porque esse caminho mais curto, ele era pela costa. Porém, esse lugar haveria muitos povos e o povo de Israel teria que guerrear demais. E Deus, já conhecendo o coração do povo, fala, por ali não vai rolar. Eles vão desistir rapidinho. Então vai pelo deserto. Vai pelo deserto. Porém, durante esse período, Deus já havia planejado tudo. Então eles chegaram até o Monte Sinai. E ali, Deus iria instruí-los, Deus iria ensiná-los. Entregar a lei. Agora um novo tempo, agora uma nova história. Agora vocês vão viver de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aquilo que eu tenho para vocês. Receberam as instruções? Vão. Só que nesse processo, menos de 1 ano, o povo já começou a murmurar, já começou a reclamar. Que estava ruim. Se rebelar contra o Senhor. Moisés subiu no monte. Demorou para voltar, falou, morreu. O povo falou, morreu. O nosso libertador foi esse aí que Deus entregou para nós, já morreu, já sumiu. Ô Arão, bora fazer um bezerro de ouro. Vale muito mais que Moisés, que subiu um monte e já não está nem vivo mais. A incredulidade. Muitas vezes, lugares que você frequentou, muitas vezes, pessoas que estavam com você, aprisionaram a sua mente, aprisionaram o seu jeito de ser. Você não vive o melhor de Deus, porque você não consegue enxergar quem Deus é ainda. Você ainda vive por essas limitações humanas, você ainda vive por essas situações impostas a vocês. Quero liberar a palavra sobre a sua vida nessa noite e te dizer que não é sobre aquilo que colocaram sobre a sua vida. Se você está aqui hoje e seu pai, sua mãe falou que você era um fracassado, que você não queria conquistar nada, que não adiantava agora você estar na igreja, que você está fazendo, agora quer ser crente, não adianta, não vai mudar, olha o tanto de coisa errada que você já fez, não vai mudar. Deus pede para dizer essa noite que é Ele quem faz, é Ele quem liberta, é Ele quem traz vida. É o Senhor. É o Senhor. Você precisa viver os processos. Para que você viva o novo, existe um processo. Não tem como você viver uma coisa extraordinária se você não aprender o que é o extraordinário. Não tem como. O povo precisava aprender a não murmurar, aprender a confiar em Deus. Mas na primeira subidinha de Moisés, já era. O povo padeceu. Todo novo que vamos viver precisa de um processo e de um aprendizado. Você quer viver coisas novas na sua vida? Aprenda dos seus processos. Seja humilde. Reconheça as suas limitações.
Tem coisas às vezes que até você vai ser bom, mas reconheça que alguém que já passou por isso pode te ensinar algo diferente. Uma mesma coisa de uma outra forma a se fazer. Você não vai perder por ser alguém que ouve, por ser alguém que aprende. Mas você vai perder muito se você for alguém arrogante, alguém que não ouve absolutamente nenhuma pessoa. Entenda. A pessoa hoje que estudou em Harvard tem muito para nos ensinar sobre algum assunto específico, sobre matemática, física, sobre algum assunto que ela absorveu lá. Tem. Mas um senhor que, se a gente for lá na viagem missionária do Nordeste, que nunca estudou na vida, vai ter muito para nos ensinar sobre coisas tão simples. E a gente tem que ter o mesmo coração para ouvir. Para ouvir. Como eu falei aqui para vocês antes, vocês não sabem o quanto é maravilhoso fazer uma viagem missionária. Quem aqui já fez uma viagem missionária? Levanta a mão assim, ó. 1, 2, 3, 4 pessoas. 5. Estamos aqui em o quê? 70 pessoas? É muito pouco, gente, é muito pouco. Nós vamos lá para entregar algo para eles, mas quem sai transformado somos nós. Somos nós. Você precisa entender quem você é. Quem você é. Entenda, o povo pereceu por 40 anos no deserto. Não somente por desobediência, mas por não acreditarem na promessa de Deus. As pessoas incrédulas, desobedientes, mas que não acreditam na promessa, nunca irão viver o melhor de Deus, nunca irão viver. Aí pensa bem, Moisés não morreu naquele momento, ele desceu, aí chega lá, o povo adorando um bezerro de ouro, deu aquele rebuliço que vocês sabem, aquelas coisas todas. Aí chega um momento, lá na frente, Moisés envia 12 espias à terra prometida. Presta atenção nisso aqui, ó. 12 homens pisaram na terra prometida. Então não demorou 40 anos para eles pisarem na promessa. Só que aí de 12, 10 chegou lá no arraial falando assim, ó, não dá, Moisés, você tá maluco, irmão? Ó o povo lá, tudo uns caras gigantes. Você acha como que nós vamos enfrentar isso aí? Achei que a gente ia sair do Egito tranquilo, atravessamos o Mar Vermelho, né? Tudo se abriu para nós. Só chegar, né? Chegar, sentar lá embaixo da árvore e desfrutar. Cadê o leitinho e o mel? Eu vou ter que lutar? Eu vou ter que guerrear? Eu vou ter que fazer algo? Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que eu sirvo, que eu vou ter que fazer as coisas? Não. Não é o lugar. Só 2 pessoas. Só 2 homens. Fala assim, ó. É o lugar. É o lugar. Caleb e Josué. Josué é um dos caras que eu mais admiro. Que eu mais admiro ao ler toda a palavra de Deus. É um dos caras que eu mais admiro. Que para viver o que ele viveu ali, é um cara que amava estar na presença de Deus, que conhecia quem era Deus, que sabia que não era só o oba-oba. Lembra quando Moisés estava na presença de Deus, lá na tenda, e aí, era uma coisa extraordinária, todo o povo teve medo, a face de Moisés brilhava, quando ele foi falar com o povo, saiu da tenda, ficou ninguém na tenda, Josué estava lá. Josué não quis nem saber o que Moisés ia falar para o povo, ele queria saber da presença de Deus. Deus matou Josué? Não matou. Josué era esse cara que ele queria estar na presença de Deus, ele queria estar ali com o Senhor. Ele era auxiliar de Moisés, ele foi o tempo todo auxiliar de Moisés, nunca quis lugar de Moisés, ele quis estar na presença de Deus.
Por isso que chegou esse momento que ele foi enviado. E ele olhou e falou assim, cara, isso aqui para Deus é nada. É o nosso lugar. É uma terra maravilhosa, é uma terra que emana leite e mel. É uma terra que nós iremos, com certeza conquistar. Porque Deus já nos entregou. Deus já nos entregou. Quando todo mundo estava falando assim, não dá. São pessoas gigantes. É um lugar que nós vamos ser derrotados. Ele disse assim, a terra é muitíssimo boa. Não tenha medo. Vamos. Não tenha medo. Em meio à sua história, em meio à sua vida, não importa as dificuldades que você enxerga hoje, não importa aquilo que você pode estar olhando e vendo que não há possibilidades, mas enxergue as mãos poderosas do Senhor, cuidando de você o tempo todo. Era assim que Josué enxergava, era assim que Caleb enxergava ali. Sabe por quê? Os olhos enganam. Uma passagem que vem na minha mente agora, que fala assim, faça uma escolha. Uma escolha. Abraão e Ló entenderam que chegou o tempo de não andarem mais juntos. E Abraão fala assim, Ló, escolhe, para onde você for eu irei ao oposto. Ló começa a olhar, as Campinas Verdes, uau, desse lado não tem nada, só deserto. Abraão, vou para lá. E foi, e era o que lá, gente? Sodoma e Gomorra. Aquilo que os nossos olhos veem, que a gente acha que é bom, nem sempre é bom. Sabe o que Abraão tinha? A certeza de que aonde Deus estava era um lugar abençoado. Então creia e tenha isso para a sua vida. Aonde Deus está, aonde está a presença de Deus é o melhor lugar, é o lugar para que você esteja. Não importa se não tem graminha verde, não importa se não tem aquilo que aos seus olhos é primordial. Se tem a presença de Deus, é o melhor lugar. É o melhor lugar. Às vezes você está esperando até hoje a melhor oportunidade de emprego. Não, eu só vou trabalhar se for um emprego X, se for assim, se for assado. E se Deus quiser que você comece a capinar o mato da esquina. Você está olhando e falando assim, não. Isso aqui não. Eu conheço gente que capina mato hoje e que assim, acorda às 6 horas da manhã, que manda foto para mim direto. Pastor, tô aqui, fazendo, ó que benção, você tá ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe por quê? Teve um dia que um cara aí, tem mais de 200 terrenos, contratou ele. 200 terrenos. Para capinar mato. E às vezes você olha e fala assim, não, vou capinar mato não. Sabe o que eu quero? Eu quero trabalhar na Honda. É o que Deus tem para você hoje. Então para, porque você está olhando e querendo um mundo mágico. Não tem um mundo mágico. Não tem. O que tem é um coração que crê em quem Deus é. E aonde você estiver, se o Senhor estiver contigo, é um lugar abençoado. Não importa o que você faz, não importa o que os outros vão dizer. Deus vai olhar os corações e falar assim, agora vai. Agora vai mudar, sabe por quê? Não é sobre o lugar onde ele está, não é sobre aquilo que ele está fazendo, não é só porque agora ele está no melhor lugar, nas melhores companhias, que ele vai ser aquilo que eu pedi para ele ser. Não. Não importa o lugar, não importa as pessoas, não, ele é sempre aquilo que eu desejaria para ele. Porque ele busca a minha presença. Aí quando Josué e Caleb chegam e dão essa notícia, fala assim, vocês estão errados aí, lá é muitíssimo bom. Sabe o que o povo inteiro quer fazer com eles? Apedrejá-los. Você não vai ser aplaudido se você ficar fazendo o que Deus quer. Toda hora você vai ser aplaudido pelas pessoas. Tem hora que as pessoas vão olhar para você, está errado. E se você não entender quem Deus é e ter a fé firmada nele, você vai parar. Você vai parar. Teve que a presença de Deus descer na tenda para o povo parar e não matar Josué e Caleb. Depois disso que teve toda aquela conversa lá de Moisés e Deus, falou assim, a partir de agora, uma nova geração. Esse povo aí não entra mais, a nova geração. 1 ano era o processo, mais 39 agora. Só a próxima geração.
Por isso demorou 40 anos. O processo que a gente leu aqui, ó, em Hebreus 3. Por isso demorou. Mas o segundo ponto é não crer na promessa. O primeiro é a incredulidade. O segundo é não crer na promessa. Olha Hebreus 4, versículo 1 diz assim, ó: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu a eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Então aqui o autor ainda dá uma indireta para nós. Fala assim, aqueles que não entraram foram aqueles que ouviram a promessa, mas não creram. E vocês ouviram a mesma promessa, as boas novas, o evangelho que já foi pregado para você. E aqui fala que ó, por meio da fé eles não foram unidos, por meio da fé. Deus tinha uma promessa, Deus tinha um lugar de descanso, Deus tinha uma terra de descanso, um lugar que emanaria leite e mel, mas o povo não creu, desde o princípio. Mas se você crer, você vai alcançar. Josué creu nas promessas, ele alcançou. E todo aquele povo, só quem entrou em Canaã foi Josué e Calebe e a sua descendência, sua família. Tenha fé, persevere, obedeça, para viver o descanso de Deus. Eu repito a pergunta para vocês: o que nos leva a não viver o melhor de Deus? O que te leva a não viver o melhor de Deus na sua vida hoje? O que é o melhor de Deus para a sua vida hoje? Tenha fé, persevere, obedeça, creia na promessa, não se mova sem uma promessa, descanse no Senhor e em suas promessas, não se mova por vaidade. Tá tudo bonitinho, tá todo mundo passando o Mar Vermelho, eu também vou, vai ser o melhor lugar. Meu desafio, para, não vá por vaidade, vá por você acreditar na promessa. Não se mova sem ter o coração firmado em uma palavra. Josué um dia havia ouvido de Moisés: seja forte e corajoso, mas não se aparte da palavra, medite nela noite e dia. E foi a mesma coisa que ele ouviu do Senhor assim que Moisés foi levado: seja forte e corajoso, mas medite na palavra dia e noite, não se aparte dela. Não se aparte, senão eu me apartarei de você. Não se mova sem uma palavra, não se mova sem a palavra de Deus. Não se mova pelo mover, pelos milagres, pelas maravilhas. Não. Quantos milagres e maravilhas esse povo viu, mas eles não alcançaram a promessa. Não alcançaram. Não é sobre o mover, não é sobre o oba-oba, é sobre você estar firmado nele, no Senhor. Creia na promessa. O terceiro ponto para que a gente possa encerrar essa noite é: não negligencie a palavra. Não seja incrédulo. Não se mova sem a promessa. E não negligencie a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 11 diz assim, ó: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A autoridade daquilo que iremos viver está manifestada na palavra de Deus.
Não é na minha palavra, não é na sua palavra. É na palavra de Deus. É a autoridade da palavra de Deus. Aqui a mensagem é muito clara. O que é eficaz? O que é vivo? É a palavra de Deus. O que transforma? Não sei se você já viu uma medula na sua mão assim. Eu fiz anatomia. Gente, separar juntas em medula, eu ia falar para você, não é fácil não. É loucura. Esse exemplo aqui, há mais de 2000 anos atrás, é assim, extraordinário, porque assim, é a palavra de Deus que traz o impossível. O impossível. Você precisa crer. Quantos exemplos Jesus trouxe? Ele falou assim, pela fé, ele foi curado. O seu serviçal nem está aqui, mas pela fé que você tem, centurião, ele já foi curado, eu nem preciso ir lá. Pela sua fé, só de tocar em meu manto, foi curada. Pela fé, se vocês tiverem a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, moverão montanhas. Pela fé, se vocês tiverem fé, farão coisas maiores do que eu. Jesus disse isso. Pela fé. Mas o diabo planta mentiras em você. Para te tirar o foco, para te tirar do alvo. Ele planta. Ele fala assim para você, ó. Você é um fracassado. Você nunca vai alcançar. Olha seu pai, olha sua mãe, olha sua família. Você não vai alcançar nada. Mas a palavra diz assim, ó. Em mim, vocês são fortes. Em mim, eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas. É o poder do Espírito Santo que nos faz sermos homens e mulheres hoje que transformam realidades, que transformam gerações. Não importa o que você viveu, não importa o que a sua família viveu. Hoje, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e coisas novas se farão, porque você está em Cristo. Você está em Cristo. É a palavra que é penetrante, que é eficaz. Sabe, essa semente está no seu coração, ela vai florescer. Tenha fé. Se apega à verdade. João disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você conhecer da verdade, quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai ser liberto. Sabe o que é difícil para você hoje? Aquilo que você fala assim, cara, muito difícil eu me libertar disso. Estou aprisionado ainda, pastor, em pornografia. Estou aprisionado ainda, pastor, em ser alguém que mente. Eu estou aprisionado ainda em tantas coisas que são erradas nesse mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais Jesus em você, menos de você mesmo terá. Nós precisamos de Cristo. Porque o melhor de Deus é Cristo em nós. O melhor de Deus é Cristo em nós. Quando eu entendi essa verdade, a minha vida mudou. Não há nada que pode superar Jesus em nossa vida. Quem eu seria sem Cristo? Quem você seria sem Cristo? Um relance do nosso ser carnal nos faz sermos pessoas que se envergonham diante de Deus. Como precisamos de Jesus, como precisamos do Espírito Santo em nós, nas nossas atitudes, no nosso falar. Como precisamos. Porque o melhor de Deus em nós é o seu Filho Jesus. Leia as Escrituras, é essencial para a sua intimidade com Deus. A palavra de Deus é a sua arma, que fala, é a espada de 2 gumes. Não tem segredo, gente, não tem. Eu não sei orar, ora a palavra. Ora a palavra de Deus. Mas não tem jeito certo de orar, não. Hoje eu estava aqui, tendo um tempo de oração. Toda quarta-feira eu venho de manhã, eu oro por vocês, oro pela liderança. Estava aqui orando de manhã, orando tantas coisas. Chegou uma hora eu falei, Deus, nossa, estou orando aqui tanta coisa, mas
ai, tem coisa que eu preciso falar para o senhor. E não tem formalidade, não tem jeito. Eu falei, orei tanta coisa bonitinha aqui, mas não é isso que eu quero falar para você. Tem gente que vai assistir esse vídeo e fala, nossa, ele chamou Deus de você. Ah, Deus é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, na minha história. Não dá nem para saber quem eu seria sem Ele. E chega um momento que a gente acaba caindo em formalidades. Eu falei, não, Deus, eu só quero que o Senhor possa me ouvir, que o Senhor possa estar comigo, que o Senhor possa entender o que eu sinto agora. Que Deus quer que você possa estar com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você busque a Ele. Porque senão Satanás vai continuar lançando mentiras, mentiras, mentiras. A última coisa que Satanás quer é que você confie em Deus e em sua palavra. Imagina aquele povo, sabendo quem Deus era, confiando na promessa. Podia passar pelos gigantes, podia passar pelas tormentas, por tudo, queriam celebrar, sabendo que Deus estava com eles. Foi o que Josué fez, foi o que Caleb fez. Porque Satanás deseja que você viva em um lugar de dúvidas e insegurança. Quando você estiver nesses lugares, você não vai viver o melhor de Deus. Em lugar de dúvidas, em lugar de insegurança, você não vai enxergar quem Deus é. Não vai. Você não vai acreditar que Deus vai transformar a sua casa, você não vai acreditar que Deus vai libertar o seu filho das drogas, você não vai acreditar que Deus vai fazer com que a sua família sirva a Ele. Oramos aqui essa noite, inclusive foi o encerramento de livro de Josué, é isso? Ele falou assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Creia nas promessas de Deus, creia nas promessas. Porque senão as mentiras vão te dominar. Olha, vocês vão morrer no deserto. Vocês saíram do Egito. Tava ruim, mas tava bom lá. Vocês eram escravos, não tinham liberdade, eram açoitados. Aí chegava no final do dia, vocês tinham que comer. Vocês são um deserto aqui, ó. Vocês vão morrer. Satanás lança as coisas. Satanás vai dizendo. Aí Deus fala assim, você não vai morrer. Não importa o deserto que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando. Eu estou com você. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Vocês estão sozinhos aí. Moisés morreu lá no monte. Você está sozinho aí. Você começou a vir para a igreja agora. Então você está com tanto tempo na igreja, sua vida não mudou, você está servindo sozinho, a sua casa nunca veio para a igreja. Ninguém vai converter. Ninguém vai. Deus não vai mudar essa história. Você acha você do jeito que você é, do jeito que você fala. As mentiras do inimigo, de Satanás, para te enfraquecer, para tirar o melhor de Deus na sua vida, que é Cristo. Foi Ele que te transformou, foi Ele que te trouxe uma nova identidade, filho e filha amada. Creia nas promessas de Deus, creia em quem Ele é, creia no Senhor, creia nele. Tenha a certeza que você já recebeu o melhor de Deus para a sua vida. Tenha a certeza. Se você está aqui nessa noite hoje, tenha a certeza. Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos encerrar essa noite. Mas eu quero que você saia daqui, assim como Josué e Caleb permaneceram durante todo esse tempo, sabendo que eles já tinham o melhor de Deus. Não é sobre pisar na terra da promessa, não é sobre você desfrutar daquilo que a terra da promessa tem, é você estar na presença, é você crer em quem Deus é você crer na promessa de Deus, é você ser alguém firmado na palavra. E quando vocês estavam mortos, Deus nos fala essa noite, Deus fala para vocês, e quando vocês estavam mortos em seus pecados, na circuncisão da carne, quem lhes deu vida? Cristo. 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 Cristo é o melhor de Deus para a nossa vida.
Cristo te deu vida, perdoou todos os seus pecados. A palavra diz que Ele cancelou o escrito de dívidas, não há mais nada, não há mais nenhum peso, não há mais um pensamento de um inimigo, de Satanás, de qualquer pessoa que possa colocar algo entre você e Deus nessa noite. Você tem que saber que em Jesus foi cancelado o escrito de dívida contra você. Aquilo que era mal, aquilo que era ordenança ruim, aquilo que era prejudicial, foi removido inteiramente por Cristo e cravado na cruz. Cristo é o melhor de Deus para nós. E despojando os principados e as potestades, Ele te libertou. Ele tirou as amarras das trevas das suas mãos, dos seus pés, te trouxe vida. Publicamente, Ele declarou: Tetelestai, está consumado. Foi um triunfo na cruz, o lugar que era de morte, o lugar que era para destruição, se tornou um lugar de vida, o lugar da promessa de Deus para a sua vida. Era um lugar de morte, mas é um lugar de vida em Cristo, é um lugar de uma nova história para você, é um lugar de uma restauração para você. Então deixe essa noite a incredulidade. Creia naquilo que Cristo fez por você na cruz. Ele morreu por você, Ele se entregou por você, Ele foi cravado no madeiro para que você tivesse vida. O sangue de Jesus foi derramado para te purificar e para te trazer a identidade de filho e filha amada. Pode uma mãe desprezar o seu filho? Pode uma mãe desprezar o seu filho que irá amamentar? É possível isso? Pode até acontecer, mas eu, o Senhor, jamais o deixarei. Eu, o Senhor, jamais o abandonarei. Deus é com você, Deus é por você, e Ele deixou para nós aquilo que é o mais precioso, que é o seu Filho. Tenha fé, o que é fiel o tempo todo e vai cumprir as promessas dEle na sua vida nessa noite.